Olá a todos, Eduardo mais uma vez aqui, canal Eduardo Hino. Nós vamos trazer aqui mais um vídeo na mesma semana, né? São dois vídeos consecutivos aqui, em razão da nossa celebração aí de 4K inscritos, beleza? Então hoje nós vamos ver aqui a continuação do projeto do vídeo anterior. Nós vamos fazer uma segunda versão do vídeo anterior, né? Só que com mais recursos, um pouco mais incrementado aí, né? Vamos ver então como é que foi o nosso projeto logo após a nossa vinheta. Bom pessoal, no vídeo anterior nós explicamos aí que a gente teve um vídeo que nós fizemos aqui com a versão número 1, né, que era com LCD 16:2 e que aparecia essa mensagem aí, né, de RAM Usage e CPU Usage, além do nosso processador aí, a quantidade de processamento e a memória, certo? Nós explicamos aí o que era string, né? A gente fez um exemplo aí no vídeo anterior. Explicamos aí sobre as posições dos caracteres aí na string, os endereços, né? Explicamos aí também que tem um número que chama N, né? A quantidade de caracteres que tem na string, quantos bytes utilizados, etc. E nós também vimos aí que na primeira versão, tanto na primeira como na segunda, é utilizada aí uma string bem maior, né? O programa que era utilizado mandava uma string bem grande, no qual aí nós usamos só a parte interessante aí, né? E acomodamos aí na versão 2, que ficou desta forma aí, tá? E agora nós iremos fazer então a versão 3. E também era utilizado aí um programa chamado Monitor, né, versão 1.12, que enviava aí todas essas informações. E como não ficou do jeito que eu queria, então vem aí a versão 3.0 desse projeto, hein? A versão ficou muito melhor aí, deu uma cara muito melhor, ficou desta maneira aqui, sendo que essas barrinhas aqui, elas são barras que elas são móveis, né? Elas interagem aí com a quantidade de aqui que está sendo mostrado, né? Aqui essas duas também. Então vamos entender aí como que foi feita essa segunda versão. Primeiramente aqui nós incluímos as bibliotecas, né, que nós utilizamos. Fizemos aqui a definição de cores. Como eu disse no vídeo anterior, quem tem dúvida de como faz aí para fazer a configuração correta do display ILI 9341, nós temos uma playlist aí no nosso canal com vários projetos aí com esse LCD, sendo que os primeiros projetos a gente explica certinho como faz a calibragem para poder utilizar aí, certo? Então aqui nós fizemos a declaração das variáveis, né, que a gente utilizou aqui. Tem aqui string, né, tem também algumas char aqui. E aqui dentro do void setup nós temos as inicializações tanto da serial como do nosso LCD, certo? Aqui nessa parte é o seguinte, nós fizemos aqui a primeira coisa, um TFT Fill Screen Black para dar aqui pintar a tela de preto, TFT Set Rotation número 3, que é a escolha da posição do nosso LCD, que será usado nessa posição aqui. Observe que o botão Reset está para a esquerda. E a gente deu aqui o primeiro comando, que é o TFT Fill Round Direct, que no caso aqui ele vai desenhar aqui um retângulo de cantos arredondados, sendo que 5 aqui seria a distância que tem aqui na horizontal, que a gente pode comparar um plano cartesiano. Então seria como se fosse o eixo X na horizontal, Y na vertical. Eu acho que eu até no vídeo anterior eu falei invertido, né? Mas é aqui, ó.
eixo X é a horizontal e eixo Y é a vertical. Sendo que esse ponto do canto aqui é 0, 0, né? E aqui no caso 0 em Y, quando você desce o Y aumenta. E aqui quando você avança o Y, o X que aumenta, né? Na verdade. Então aqui ó, 5 é X, 10 é Y. Então ele, na verdade aqui, 5 para frente na horizontal e 10 aqui na vertical. Começa aqui então o ponto, tá? O retângulo tem 315 de largura e 50 de altura. Lembrando que o nosso LCD é 320 aqui em X por 240 aqui em Y, tá? Na cor branca, então ele desenhou aí esse retângulo de cantos arredondados. Depois a gente deu um TFT Fill Round Rect. Observe que a gente colocou o X aqui mais para frente, então ele vai começar mais para frente. E o 13 significa que ele vai descer, vai ficar mais abaixo do retângulo anterior. Ele é mais curto aqui na sua largura e também mais curto na sua altura na cor azul. Esse último parâmetro aqui é o raio do arredondamento dos cantos aí. Então a gente fez aparecer aí um outro retângulo a gente fez isso para dar um efeito de borda, tá, gente? Aí em seguida a gente setou o cursor, tamanho do texto em 3, cor do texto em branco, escrevemos CPU monitor dentro. Em seguida a gente coloca aqui o X em 10, Y em 80. A gente faz aí um outro retângulo de 145 de largura, 30 de altura na cor vermelha e um outro um pouco mais para frente aqui, ó, com X de 165 na cor verde. Então apareceram aqui esses dois retângulos aí, certo? Em seguida nós setamos o cursor, texto desta vez em tamanho 2, escrito na cor branca. Escrevemos aqui dentro de cada um deles temperatura e uso. Em seguida, nós fizemos aqui, dessa vez, pessoal, não é o Fill Round Rect, eu usei o comando Draw Round Rect, que desenha um retângulo só com o contorno, ele não pinta por dentro. Então a gente colocou aí o X em 10, exatamente embaixo desse primeiro aqui, o outro embaixo desse segundo aqui, com largura de 120, aliás, todos aqui no Y 120, com a largura de 145 também, só que maior, né? A altura de 120 aí, um na cor vermelha e outro na cor verde. Então apareceram aqui esses retângulos aqui. Na sequência, nós agora fizemos um TFT Draw Rect, também um retângulo só contorno, né? Aqui a gente colocou um pouco mais para frente em 15. Depois colocamos aqui em 150 e 205 no Y. Largura 130, altura 15 na cor vermelha. Apareceram esses dois carinhas aqui. Fizemos a mesma coisa do outro lado, só que dessa vez agora em verde. E em seguida nós escrevemos aqui nas posições CPU HD na temperatura, CPU e memória dentro do uso. Então, visto essa parte aí, dentro do void loop, pessoal, a gente deu aqui, ó, se a serial estiver disponível, se o programa lá que a gente vai utilizar estiver mandando a string, então a gente vai dar aqui, ó, um monte de quadrados pretos para apagar a informação, tá? Aí eles estão colocados aí, estrategicamente nos lugares que irão aparecer todos os dados, tá? Para poder aí dar uma impressão de como essa biblioteca não tem clear, o display não limpa, né? Então a gente, para limpar os campos onde a gente quer colocar os dados, a gente coloca quadrados pretos da mesma cor do fundo da tela. Enquanto a serial estiver mandando strings que sejam, dados que sejam maiores que 0, ele vai pegar aqui, igual no anterior, né? Ele vai pegar cada caractere que ele lê na serial read, que ele vai ler da string, e vai concatenar na string texto, tá? Isso aqui era uma contagem que eu tinha colocado, não vou precisar mais usar. E aí nós temos daqui dentro CPU Rect, HDD Rect, CPU U Rect e One Rect. Essas funções aqui
são para comandar os quadradinhos do meio que irão se mexer conforme a quantidade, tá? Void medidas, esse ler 2 aqui é só para você fazer aparecer aí embaixo no rodapé. Ele vai aparecer a string completa, né? Isso aí é só para você poder fazer algum acerto e tal. E por final ele limpa o texto aqui, limpa a nossa string aí, tá? Aqui dentro do void CPU rect, né, que é o retângulo lá que controla a parte da CPU, lá o indicador de CPU, nós criamos aqui um vetorzinho, né, onde dentro nós colocamos aqui a char, né, a posição 0 e 1. Então eu vou explicar para vocês aí por que a gente pegou posição 0 e 1. Como nós vimos lá, pessoal, o outro programa utilizava uma string bem grande, né? E aqui nós mudamos agora de software, né? Agora nós temos um software aqui que chama Open Hardware Monitor. E ele tem aqui uma string diferente. Ele vai mandar uma string mais curta, com alguns números, né? Que no caso são esses números aí separados por ponto e vírgula, né? Então essa primeira posição aqui quer dizer a temperatura da CPU. Depois a gente vai pegar esse campo aqui, que é esse 53 aqui, ele é a temperatura do HD. Depois nós iremos pegar essas outras duas posições aqui, que é na verdade o uso da CPU, total, a porcentagem de uso da CPU. E finalmente nós vamos pegar esse 51 aqui, que seria a porcentagem de uso da memória, né? Então a gente tem a posição 0, 1, 7, 8, 10 e 11 e 15 e 16. Então por isso que nós pegamos isso aqui, ó. Para que a gente colocou dentro de um vetorzinho aqui, pessoal? Porque aí a gente usou aqui esse comando atoy, né? Que atui, né? Na verdade ele está passando aqui os caracteres que tem aqui dentro para inteiro. Para quê? Para mim poder trabalhar com o meu retângulo lá, que eu vou mexer no tamanho do meu retângulo. Aqui eu mapeei, pessoal, de 0 até 100, ele vai ficar de 0 a 124. Por quê? Porque eu quero que ele apareça dentro daquele retângulo que a gente criou, né, que são aqueles retângulos aqui, ó. Então, os retângulos aqui que eu criei aqui, ó, com a largura de 130, certo, pessoal? Então aqui, como eu vou querer que apareça uma barrinha aqui dentro, eu tenho que converter o valor de 100 para 126, que é para ficar aqui, ó, tirando 2 de um lado e 2 do outro, ele ficar dentro desse tamanho certinho aqui, certo? 124, na verdade, que ele vai ficar, né? Eu vou tirar 4 de um lado, 2 de um lado, 2 do outro, vai ficar 126. Não, na verdade não foi isso. Ficou 124, pessoal, do jeito que eu fiz aqui. Então eu tenho que controlar isso até 124. Por que eu estou fazendo isso? Porque o retângulo que vai aqui dentro, pessoal, ele vai alterar a sua largura conforme o número que ele vai receber aqui, né? Se tiver 50%, ele vai ser um retângulo na metade. Se tiver 100%, ele vai estar cheio aqui, certo? Então, essa largura aqui de 130 aqui que eu coloquei, ela vai ser modificada quando aparecer o retângulo dentro, né? Então eu coloquei aqui, mapeei e eu pus esse if aqui, pessoal, que se ele for maior que 124, porque de vez em quando o programa dá uns picos, então ele volta para 123, tá? A mesma coisa aqui, a gente fez em todos aqui, ó, o caractere da posição 7 e 8, que é do HD, aqui do uso da CPU, que é o 10 e o 11, e também aqui do uso de RAM, que é o 15 e o 16. Dentro do void medidas aqui, a gente colocou cada caractere no seu devido lugar aí,
tá? Vai aparecer lá, e a gente colocou aqui graus Celsius, né? No final. Aqui do temperatura a gente setou o cursor também para aparecer na posição certa, que é o de temperatura. Já o do uso de CPU, pessoal, o que acontece? O uso de CPU, ele geralmente costuma ficar muito abaixo do zero. Então, quando ficava abaixo do zero, ele ficava com um número só, as posições da string mudavam. Então, eu coloquei aqui, se o caractere for um ponto e vírgula, né? Que senão ia aparecer, por exemplo, se fosse 9, ele ia aparecer 9 e o ponto e vírgula. Então, para aparecer 09, eu coloquei da seguinte forma: se o texto, o caractere for igual a um ponto e vírgula, ele vai pegar aqui, vai colocar nas posições, ele vai colocar um 0 na frente e ele vai colocar só a posição 10. Caso contrário, ele vai colocar a posição 10 a posição 11, lá nos campos do uso de CPU. Mesma coisa no uso de RAM, se ele detectar que é um ponto e vírgula, ele vai colocar um 0 na frente e chamar só o caractere 15. Caso contrário, ele, se for maior do que 10, ele vai chamar o 15 e o 16, tá? E aqui, pessoal, já temos um valor lá de CPU, de HD, uso de CPU e RAM. Aqui, como eu falei para vocês, é o X, o Y, a largura que será modificada de acordo com o valor que está sendo recebido e a altura. Você vê que é um pouco menor, coloquei aqui um pouco menor do que o retângulo lá, que é de 15, né? E aqui na cor vermelha e do outro lado na cor verde. Esse void layer que eu falei para vocês, ele aparece embaixo aí, uma linha com todos os caracteres de 0 até 16, caso você queira confirmar alguma coisa aí. Essa é a programação. Vamos ver ele funcionando. Tá aí funcionando então. Você vê que a barrinha aí também se move junto, né? Beleza, gente? Bom, gente, esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todos.